Ação Segurança no início do programa hoje, porque nós tivemos um caso lamentável que aconteceu aqui na cidade de Balneário Camboriú, que foi o afogamento de uma criança de 7 anos, ia completar no mês que vem 8 anos de idade, vinda de uma excursão de São Paulo. Por isso a gente convidou o tenente Walter Mendonça Neto, tenente Neto do comandante do pelotão de Balneário Camboriú, para falar sobre esse assunto. Nós vamos conversar daqui a pouco com o engenheiro também, que é o Carlos Humberto Silva, que é pai do vice-prefeito da cidade de Balneário Camboriú. Tenente, na visão do Corpo de Bombeiros, esse tipo de acidente, que não é a primeira vez que acontece, a gente já ouviu falar, não só aqui em Balneário Camboriú, mas pelo Brasil. Como que é tratado pelo Corpo de Bombeiros? Vamos falar sobre a ocorrência de ontem específica, que teve atendimento do Corpo de Bombeiros aqui de Balneário, não é? Boa tarde. Boa tarde, Adilson. Essa ocorrência ela não é incomum realmente, inclusive são dados da Associação Brasileira de Salvamento Aquático. Crianças de 1 a 9 anos estão na segunda colocação das maiores vítimas de afogamento, e praticamente metade desses afogamentos ocorrem em piscinas, e não necessariamente pelo mesmo motivo ali que foi aquele ralo que acabou prendendo a menina de ontem, mas é um dado preocupante para que a gente aumente a nossa atenção. Sobre ontem, por volta das 3 da tarde, nós recebemos esse chamado, as pessoas muito nervosas, que eles encontraram a menina inconsciente já nessa piscina, uma piscina infantil de cerca de 60 centímetros de profundidade, e o grande problema foi o ralo de sucção da piscina que acabou prendendo essa criança. O atendimento foi muito rápido. A princípio, informações que a gente recebeu no local, não tem como ter certeza disso da nossa parte, ela ficou cerca de 6 minutos submersa. Já no local, um guarda-vida civil, que é treinado pelo Corpo de Bombeiros, estava de folga próximo, começou o atendimento. A nossa ambulância demorou menos de 1 minuto e meio para chegar, porque o local é muito próximo do nosso quartel. 15 minutos depois, a unidade avançada do SAMU com o médico também estava no local. As equipes revezaram durante 1 hora nos procedimentos, até que, infelizmente, o médico do SAMU decretou óbito no local. Triste, né? Uma situação bastante lamentável. Existe alguma normativa? E eu gostaria que a Morgana, você está me acompanhando aí, já pode ligar para o seu Carlos Humberto, para a gente colocar em paralelo também aqui, que é engenheiro, é uma pessoa conhecidíssima na cidade, mas existe uma normativa, uma regulamentação que tem de alguns anos para cá. Como é que é, tenente? Sim, no âmbito do Corpo de Bombeiros, nós temos a Instrução Normativa número 33, que fala sobre piscinas, parques aquáticos, etc. E ela fala sobre todas as exigências, desde esses ralos de proteção até guardiões de piscina. Mas qual é a questão deste local em específico? A época que ele se regularizou, que era em 2008, mais ou menos, quando ele teve seu atestado de habite-se, STN não contemplava a exigência desse ralo anti-sucção. Então, dessa forma, ele se regularizou e está regular com o Corpo de Bombeiros, seguindo as exigências da época que ele exigiu essa certificação, essa regularização. Há 3 anos atrás, ali mais ou menos em 2014, a SN teve uma alteração, uma atualização e passou a exigir. Porém, o Corpo de Bombeiros legalmente só pode cobrar isto das edificações que são vistoriadas, então, desses 3 anos para cá. Além disso, existe sim uma lei estadual que fala, de 2015, que fala sobre a exigência desses ralos, inclusive em residências unifamiliares, não só nas multifamiliares, hotéis, etc. Só que essa lei está sem um decreto que regulamenta. Ela é genérica sobre quem vai executar essa fiscalização. O Corpo de Bombeiros, por iniciativa própria, tentou trazer essa responsabilidade para si e, a princípio, será aceito. E o decreto já está tramitando na Casa Civil, porém ainda não foi publicado. Então, isso será um outro passo nesse sentido na prevenção desses acidentes, porém ainda sem efetividade na prática, né? Porque na realidade, né, já que existe essa normativa aí, as edificações que foram construídas anterior a esta data deveriam se adaptar, eu acho, não é? Legalmente, nós sempre passamos essa orientação em todas as vistorias anuais que são feitas, mas legalmente não é possível exigir algo novo delas, pois elas já construíram o seu local, sua edificação, conforme que era exigido na época. Então, nós temos esse impedimento de estar exigindo legalmente isso. Orientações são passadas, mas daí a cargo de cada edificação. Isso exime o local de alguma responsabilidade no caso de um acidente? Legalmente, hoje, como estão as normativas perante o Corpo de Bombeiros, esse local estava, sim, com todas as responsabilidades em dia. Perfeito. Por favor, tenente, fique conosco aqui, porque nós estamos com o empresário Carlos Humberto Silva, que inclusive é o pai do nosso vice-prefeito Carlos Humberto Silva, o Carlos Humberto, vice-prefeito,
E ele é construtor de experiência, vasta experiência nessa área, e que também hoje, quando conversamos pela parte da manhã, senhor Carlos Humberto, o senhor nos relatou de que forma isso pode ser evitado também até no momento da construção ou pós-construção também, não é? Boa tarde. Boa tarde, Adilson. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Menina. Realmente é um assunto realmente bastante difícil, bastante polêmico, porque as regras vão se aprimorando a cada ano que passa, a cada momento que passa. Hoje existe uma série de exigências, né? Hoje existe, a partir de 2015, a legislação vai aprimorando, você tem até, no caso, um botão próprio, que é obrigatório agora, que no caso de um acidente você desliga todo o equipamento, fica totalmente... Mas isso não era exigido alguns anos atrás, né? Então, hoje existe também, hoje quando você para os prédios mais modernos, quando você faz uma piscina maior, que tem um motor e uma potência maior, porque o motor e a potência, evidentemente, é feito e ele é calculado pelo tamanho da piscina, pelo volume de água, você tem uma sucção maior. Então, hoje você já faz um número maior de ralos para diminuir a força de sucção no momento. Isso é uma norma, então você já cumpre. O último prédio nosso agora tem 6 ralos, para que a força de sucção seja dividida por 6 pontos de saída, para diminuir essa sucção, né? Coisa que há algum tempo atrás isso não era permitido. A gente mesmo já fez edifício, fez prédio, fez piscina, onde isso não era exigido, então deve estar em funcionamento. O senhor me falava também de que quando as crianças estão, ou a pessoa, o ser humano está, poderia ser desligado. Isso é possível ser desligado? Tem que ficar funcionando? Como é que funciona? Quando a piscina é geralmente de uso multifamiliar, é de hotel, é de um condomínio, ou ela é aquecida, no caso assim, ela tem que ficar em funcionamento, é normal ficar em funcionamento, porque você tem uma série de pessoas, o uso é muito intenso, né? Então você tem que ter uma aspiração maior, tempo de aspiração maior. Quando é privado, que você vai usar, você pode desligar esse equipamento. No caso de uma multifamiliar já é mais difícil. Você tem que deixar utilizando, porque a utilização é mais constante, né? Tá certo. Existe um botão, existe hoje a exigência, mas isso é de 2015 para cá. Então, não é nunca aconselhável você estar sozinho na piscina ou no ambiente de água, porque tendo uma outra pessoa, no momento que ocorre um acidente hoje, você tem um botão de alarme, você aperta e todo o equipamento é desligado. Certo. Mas isso é norma recente, norma de 2015. Claro. Agradeço, engenheiro Carlos Humberto Silva, muito obrigado por sua participação e suas informações aqui no nosso programa. Valeu, meu irmão. Um abraço. Estaremos sempre à disposição de vocês e dos ouvintes aí da Rádio Menina. Aí, tenente, né, a colocação técnica de quem é engenheiro e de quem é construtor, inclusive pontuando essas questões que a partir de 2015 mudaram, que o senhor citou, não é que agora dificulta bastante de acontecer um acidente, mas, né, nós estamos há 3 anos desta normativa, o que dificulta o quê? Porque tem muito prédio, os estabelecimentos comerciais que já construíram anos e anos, Com certeza. Se a gente parar para pensar, o número deve ser inclusive muito maior do que os construídos nesse período pequeno, mas importante frisar, o principal, e principalmente envolvendo criança, né, aproveitar essa situação para pelo menos lembrar, foi uma piscina de 60 centímetros de profundidade. Então, falando sobre piscinas e sobre praias, boias, profundidade pequena, uma prancha, não vai estar passando uma segurança real para a criança. Sempre tomar esse cuidado da atenção. Porque mesmo se a gente tivesse esse botão que realmente é exigido pela instrução normativa do bombeiro há 3 anos, precisaria de alguém para estar ali apertando aquele botão. Então, o principal, atenção. Muita atenção quando a gente está falando de criança. É obrigação ou não de um hotel ter um guarda-vidas no interior da sua propriedade, da sua área, quando se tem uma piscina? Sim, nós também temos dentro dessa mesma instrução normativa número 33, ela fala, são os chamados guardiões de piscina, mas ela também é exigida a partir de um tamanho de piscina e de uma profundidade de piscina. E nesse caso, no local ali, não era
ele não se enquadra nessa exigência de guardião de piscina. Porque ninguém imagina que uma criança vai morrer afogada com 60 centímetros de água, não é? Justamente. É que nem no mar, você vai ali, água pela canela, né? Não vai acontecer nada. Mas a gente, como o senhor disse, né? A atenção é a qualquer momento, né? A gente não sabe o que tem por debaixo daquilo tudo, Sim, né? a gente convida as pessoas, principalmente quem for de fora, quem for passar, o desconhecido, né? Porque pra gente falando agora parece uma coisa talvez muito óbvia, mas é impossível saber tudo. Então a gente convida as pessoas para que sigam as redes sociais do Corpo de Bombeiros, procurem orientações de segurança. São muitas coisas simples, mas que a gente está sempre tentando repassar quando a gente é convidado para estar numa entrevista e que podem fazer muita diferença. Então, procurar orientações de segurança. Tenente Neto, muito obrigado. O senhor está no comando? Comandante do pelotão aqui de Balneário Camboriú. Do pelotão de Balneário Camboriú. O Coronel de Lima está de férias? Coronel de Lima aproveitando as férias agora, merecidas, né? Logo ele retorna aí com a gente. Legal. Muito obrigado, Tenente Neto, pelas informações, por sua presença aqui. Parabéns sempre pelo trabalho relevante, bonito que faz a corporação e o Corpo de Bombeiros em todo, em geral. A gente que agradece a oportunidade, né? E lembra, número 193, a gente está sempre disponível para poder ajudar. Ok, parte do Corpo de Bombeiros, lembrando que nós entramos em contato também com o hotel em questão e no momento a informação que eu recebi é que não haverá qualquer tipo de pronunciamento.